agora eu vou conversar com o médico otorrinolaringologista Sebastião Conrado. Nós vamos falar sobre cuidados necessários com ouvidos, nariz e garganta. Bom dia, doutor Conrado, tudo bem? Bom dia e bom dia aos ouvintes da Cultura. Doutor, quais são as principais doenças que acometem aí o ouvido, o nariz e a garganta? Bom, as doenças elas são divididas de acordo com a época do ano, por exemplo, época do inverno e época do verão. Eu posso dizer que agora que está iniciando o inverno, é muito comum os resfriados, né? E esses resfriados, muitas vezes, não bem conduzidos, pode levar a um problema de rinite, que consequência uma sinusite. Muitas vezes inicia com as faringites, que podem se complicar. E essas faringites podem levar a um quadro de laringite, que é a rouquidão, né? Que muitas vezes... Isso depois vai levando a uma traqueite, que seria o quadro de tosse crônica, que muitas vezes persiste. E quando não controlada essa fase de expectoração, pode levar até a uma pneumonia. E essas viroses, ou mesmo essas infecções das vias aéreas superiores, que chamava IVAS, né, infecções das vias aéreas superiores, elas podem comunicar os órgãos acessórios, que seriam a infecção das sinusites, com catarro, secreções, né? E muitas vezes essa secreção ela pode migrar para o ouvido, que são muito comum as otites médias, diferente do verão, que é muito comum as otites externas, né, que são contaminação por água e tal. Então vamos dar dicas aqui para as pessoas evitarem esse tipo de problema, agora principalmente com as temperaturas em queda, né? Que tipo de cuidado as pessoas devem ter para evitar esse tipo de problema? Bom, as vias aéreas, elas estão em contato diretamente com a parte de alimentação e a temperatura. Então, por exemplo, se você está num ambiente, essas mudanças bruscas de temperatura, você está de manhã, à tarde a 30 graus, no outro dia à noite você vai a 10 graus, quer dizer, essas variações térmicas costumam trazer muitos ventos e muitas vezes esse ressecamento do ar provoca realmente as viroses. Então, se evitar realmente esses choques térmicos bruscos, na época do tempo seco, tem que ser mantido uma umidificação nas vias respiratórias ou mesmo na parte nasal. Porque de que maneira, doutor? Então, por exemplo, você pode usar soluções fisiológicas, né, soro fisiológico, quando está muito ressecado o nariz. Quando está com muitas secreções, procurar sempre fazer inalações, né, para poder umidificar essas secreções. E o mais importante é a hidratação, porque na época do frio a gente tem um pouco menos ingestão de líquido, por justamente não ter sede. Mas é importante a hidratação dessas mucosas justamente para facilitar a eliminação desse muco, né, que vai se tornando catarro depois. Isso no nariz. Em relação à garganta e ao ouvido, há algum cuidado específico? Na verdade, eles estão correlacionados? As vias aéreas estão todas uma correlacionada à outra. Quer dizer, o processo inicial de uma gripe, se você consegue manter uma melhor resistência em termos de alimentação, bastante hidratação, é comentado até as vitaminas C, também como proteção, quando você está... Ou mesmo os sintomas iniciais de uma gripe, quer dizer, se você está com a baixa resistência, se você mantém aquela atividade normal, ou às vezes uma atividade esportiva, quer dizer, tudo isso vai facilitar a baixar mais sua resistência. Quer dizer, aquilo que já está num grau de pouca imunidade, com certeza vai haver uma baixa imunidade nesse fator. E aí são as complicações. Agora, comida gelada, bebida gelada, faz mal para a garganta ou isso é mito? Não, isso é um pouco mito em termos de alimentação gelada ou água gelada. O que realmente influencia é quando você está na fase aguda de uma virose ou de uma amidalite, o gelado ele vai influenciar, porque há uma proliferação maior daqueles vírus ou aquelas bactérias na região. O gelado, em geral, acaba piorando a flora local que já está colecionada, né? Então, os principais cuidados nessa época do ano, doutor, é se manter bem hidratado, utilizar soro fisiológico nas vias aéreas. Isso. E mais alguma outra dica? Outra dica seria também os cuidados com os filtros de ar-condicionado, porque muitas vezes tem algum pólen ou algum fungo que pode também favorecer. E outra coisa que ajuda também é atividade física moderada, principalmente na época do tempo seco, né? Porque você está com muito ressecamento, você respira muito pela boca, porque o nariz, na verdade, ele é um filtro nasal. Se você tem uma respiração mal por conta de uma rinite ou por conta de uma gripe, você vai respirar muito pela boca. Então, toda vez, nariz entupido, com certeza, logo em seguida você vai ter uma faringite, que a respiração bucal
facilita o ressecamento da faringe, né? Outra pergunta, doutor, que eu acho que é oportuna é em relação à retirada das amígdalas. Isso também é mito ou há realmente indicação? As amígdalas, antigamente, tinha algumas infecções, retiravam-se de rotina. Hoje as indicações estão bem mais precisas, tanto pelo otorrino ou como pelo pediatra, porque existem infecções tão repetitivas que o grau de infecções vai se tornando cada vez mais resistentes, e muitas vezes resistentes aos antibióticos. E existe também uma alteração, que é um problema social, que é, principalmente no adulto, que é a halitose, que é a massinha que fica com resíduo na faringe. Então essa indicação não é uma indicação médica, mas é uma indicação muitas vezes social. Agora, você imagina uma pessoa, uma criança que está tendo infecções quase todo mês, e essas infecções com certeza vai levar a um grau de resistência maior. E se você deixa esse foco, na verdade, como se fosse uma carne esponjosa ali, esse foco vai atingindo graus e que pode, inclusive, levar a uma circulação sanguínea, e esse foco bacteriano pode se localizar em algum órgão, ou rim, ou coração, que aí são as complicações mais severas.